E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver mais um exemplo de redes malhadas através do método de Hard-Cross. Então, nós vamos mais uma vez aplicar o método de Hard-Cross para o cálculo das vazões aí que percorrem as tubulações, os trechos de uma tubulação em uma rede do tipo malhada. O exemplo diz o seguinte: qual deve ser a cota do nível d'água no reservatório de abastecimento para que a mínima carga de pressão dinâmica na rede da figura seja de 15 metros de coluna d'água? Todas as tubulações são de PVC rígido, classe 20, com rugosidade de 0,015, e as cotas topográficas nos nós são. E aí ele dá uma tabela com todas as cotas topográficas dos nós. A numeração dos anéis, nós, trechos e a distribuição preliminar das vazões já estão indicadas na figura, que esse estudo preliminar foi feito previamente antes da proposição do problema. Então, esse problema, ele é um problema de verificação, ou seja, nós já conhecemos toda a rede, né? Nós já conhecemos o traçado da rede, os comprimentos dos trechos e os diâmetros dos trechos, e queremos, então, verificar quais as vazões vão passar por cada trecho desse, de modo que vá ofertar a demanda necessária em cada nó. Então, essa rede é uma rede mais complexa do que a do primeiro exemplo que nós fizemos, e ela possui 2 anéis. Então, como é uma rede de 2 anéis, exige um pouco mais de paciência no cálculo, né, para que a gente consiga obter aí os dados dessas vazões. Então, vou dar uma explanada rápida aqui na rede, antes de começar a resolver o problema propriamente dito. Então, nós temos aqui o trecho que vai do reservatório ao nó 1, um trecho de 250 milímetros de diâmetro e 520 metros de comprimento. As vazões já foram pré-distribuídas, né? Lembrando que a oferta da demanda dos nós tem que ser atendida. Então, aqui nós temos 5 litros por segundo, 10 litros por segundo, 10 litros por segundo, 8, 2 e 5, totalizando um total aí, né? Totalizando uma vazão de 40 litros por segundo. Então, do reservatório para o início da rede, tem que vir uma vazão total aí de 40 litros por segundo. E aí, aqui cada um dos trechos, né? Trecho 1 com 150 milímetros, 1.850 metros. Trecho 2 com 125 milímetros de diâmetro e 790 metros de comprimento. O trecho 3, 100 milímetros, 700 metros. Trecho 4, 100 milímetros e 600 metros. O trecho 5, 980 metros de um diâmetro de 100 milímetros. O trecho 6, 100 milímetros e um comprimento de 850 metros. 7 e 8 aqui, ambos com 200 milímetros de diâmetro. 7 com 750 metros de comprimento e o 8 com 850 metros de comprimento. Então, essa é a nossa rede. Para o traçado das vazões, aqui são as vazões hipotéticas, né, que foi distribuído de tal forma que acredita-se que aconteça assim. Então, foram valores ponderados, sem muitos critérios, então a gente não tem certeza sobre os valores e nem sobre os sentidos dessas vazões. Quem vai nos dizer isso é o final do cálculo das interações do método de Hard-Cross. Se nós tivermos acertado o sentido, nossos sinais vão prevalecer. Se nós estivermos nos equivocado no sentido da vazão no trecho, o sinal vai dar invertido. Então, nós adotamos aqui como convenção o sentido horário como positivo nos anéis, e aí as vazões que estiverem no mesmo sentido vão ser positivas, as vazões no sentido contrário serão negativas. Então, vamos começar, né? Vamos dar início à resolução desse problema. Eu fiz aqui para vocês um roteiro simplificado do método de Hard-Cross. Antes da gente começar a resolução, nós vamos relembrar aqui rapidamente o que tem que ser feito, né, até a gente chegar no final do problema. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir as vazões hipotéticas dos trechos. E nós fazemos isso em cada anel. Cada um dos anéis, nesse nosso problema nós temos 2 anéis, então cada um dos anéis vai ter uma demanda de água para suprir, e aí nós temos que dividir essa demanda igualmente. Aqui tínhamos 40, coloquei 25 para o trecho 1, 15 para o trecho 8. Então depois aqui no nó 6 saiu 5 de demanda, então continuaram 10
dos 15 que vinham. Aqui no trecho 1, que passava 25, quando chega no nó 2, saiu 10, e aí eu disse que 10 veio para o trecho 6 e que 5 foi para o trecho 2. E assim sucessivamente. Então, cada anel, nós temos que fazer essa análise, né? A rede, ela é uma só, ela é contínua. Então, para a vazão chegar aqui no ponto 4, no nó 4, ela tem que ter sobrado, né, de todas as demandas e de todos os trechos anteriores a ele. Depois que a gente fizer a distribuição das vazões hipotéticas em cada trecho, nós vamos fazer o cálculo do número de Reynolds também em cada trecho. Reynolds, ele é função da vazão, do diâmetro da tubulação e da viscosidade do fluido, tá? Aqui nós vamos precisar calcular Reynolds porque, como foi dada a rugosidade do material, nos induz a calcular a perda de carga utilizando a equação universal. Então, nós temos essas duas alternativas, ou a equação universal, ou então a equação de Hazen-Williams. Como foi dada a rugosidade do tubo, então nós vamos utilizar aqui a equação universal e não a equação de Hazen-Williams. Então, para utilizar a equação universal, nós precisamos do número de Reynolds e também do fator de atrito em cada trecho. Fator de atrito, relembrando, ele é função do próprio número de Reynolds e também do diâmetro e da rugosidade, ou seja, da rugosidade relativa do material. Após esses cálculos, nós vamos calcular aí a perda de carga em cada trecho. Nós sabemos a vazão, que é a vazão hipotética, né, na primeira iteração. Nós sabemos o comprimento de cada trecho, que foi nos dado. Sabemos o fator de atrito, que já foi calculado, e também temos o diâmetro. Então, com isso, a gente vai ser capaz de calcular a perda de carga em cada trecho. Se o somatório das perdas de carga em cada anel for diferente de 0, então nós vamos ter que calcular o nosso acréscimo de vazão aí, né? O nosso parâmetro iterativo. Esse parâmetro iterativo ele é dado pelo somatório das perdas de carga no anel, tá? Isso aqui é por anel. Cada anel vai ter um valor aí do seu acréscimo de vazão, tá? Diferente. Então, vai ser o somatório da perda de carga do anel, dividido por N vezes o somatório da relação entre a perda de carga no anel e o somatório das vazões no trecho, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos calcular a relação perda de carga e vazão em cada trecho. Aqui é em cada trecho. E depois nós vamos somar essa galera. O ΔH nós já calculamos aqui, então nós também vamos somar. Esse 2 aqui, ele é o N, tá? O N, ele é oriundo das equações da perda de carga. Se nós estivermos usando a equação universal, que é a equação de Darcy, ela fica em um formato de que perda de carga é uma constante vezes a vazão elevada ao quadrado. Se nós estivermos utilizando a equação de Hazen-Williams, a perda de carga ela é uma função com o formato K vezes Q elevado a 1,85. Então, o N ele é o expoente da vazão. Se for perda de carga universal, o N vai ser igual a 2. Se for Hazen-Williams, o N ele é igual a 1,85. Então, aqui eu já coloquei o 2 direto, pelo fato de a gente utilizar a nossa equação, né, de Darcy-Weisbach, que é a equação universal da perda de carga, ok? Com isso, a gente vai ficar calculando, né, esses ΔQs aí, nós vamos fazer o cálculo da nova vazão, né? Após calcular o ΔQ, nós temos que calcular as novas vazões. Esse acréscimo de vazão, ele é exatamente a diferença da vazão que a gente chutou, da vazão hipotética, com a vazão real. E aí nós vamos completando as iterações até que o somatório das perdas de carga seja igual a 0 em todos os anéis. Se zerar só em um único anel, o problema ainda não está terminado. A gente tem que continuar até que todos os anéis tenham o somatório das cargas iguais a 0. Então, para trechos simples, né, a nova vazão ela vai ser calculada através da vazão inicial no trecho, mais a perda de carga calculada naquele trecho. A perda de carga não, perdão, o acréscimo de vazão.
Para trechos em comum, ou seja, trechos que pertencem a dois anéis, né, trecho simples pertence apenas... São aqueles que pertencem a um único anel. Os trechos em comum vão ser aqueles trechos que pertencem aí, tá? A dois anéis. Então, trechos em comum são trechos que pertencem a dois anéis. Então, o cálculo da nova vazão é um pouco diferente. A nova vazão vai ser a vazão inicial naquele anel, mais o acréscimo de vazão do anel calculado, menos o acréscimo de vazão do outro anel a qual o trecho pertence. Então, nós temos que fazer essa análise com bastante calma, para que não haja equívocos aqui no cálculo das vazões dos trechos em comum. Então, vamos começar aqui a resolver o nosso problema com base nesse roteiro que nós desenvolvemos. A primeira coisa que nós vamos calcular aqui são as vazões iniciais nos trechos, ou seja, as nossas vazões hipotéticas. Como já foi nos dado os valores das vazões hipotéticas e os sentidos, então eu vou trazer aqui da rede para a nossa tabela, né, que eu já preenchi por anel. Então, o anel 1 e o anel 2, os trechos de cada anel. O anel 1 é esse primeiro, então ele contém o trecho 1, o trecho 6, o trecho 8 e o trecho 7. 1, 8, 7, 6. O anel 2, trecho 2, trecho 3, 4, 5 e 6. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos aí todos os trechos aqui para cada anel, com os comprimentos, os diâmetros e as rugosidades, que todos esses elementos foram dados no enunciado. Então, eu só fiz passar aqui para a planilha. Então, vamos aqui colocar as nossas vazões hipotéticas. Para o trecho 1, é esse trecho aqui, nós temos uma vazão de 25 litros por segundo, no mesmo sentido da convenção positiva. Lembrando, convenção positiva é sentido horário. Então, as vazões que estão no mesmo sentido da convenção são positivas. As vazões que estão no sentido contrário, elas são negativas. Então, a primeira vazão aqui do trecho 1 é uma vazão de 25 litros por segundo e essa vazão ela é positiva. Para o trecho 8, que é esse trecho aqui, nós temos uma vazão de 15 no sentido contrário ao da convenção de sinais. Então, é uma vazão negativa, menos 15 litros por segundo. No trecho 7, esse trecho aqui, nós também temos uma vazão no sentido contrário à da convenção. Então, menos 10 litros por segundo. O trecho 6, que é esse trecho aqui, olhando no anel 1, tá? Convenção está nesse sentido, a vazão está para baixo, no sentido igual. Então, a vazão vai ser de mais 10 litros por segundo. Vamos agora para o anel 2. Olhando no anel 2, o primeiro trecho que tem aqui é o trecho 6. Então, a vazão no trecho 6, eu disse que ela estava nesse sentido. Se eu comparar com a convenção do anel 2, ela está contrária. Então, vai ser uma vazão de menos 10 litros por segundo. As vazões no trecho em comum, elas sempre têm que ser igual para os dois anéis. Entretanto, com sinais diferentes, ok? No trecho 2, nós temos uma vazão de 5 litros por segundo, positivo. No trecho 3, menos 3 litros por segundo. No trecho 4, menos 5 litros por segundo. E, por fim, no trecho 5, nós temos uma vazão de menos 10 litros por segundo. Então, essas são as vazões hipotéticas que nós retiramos aqui do pré-projeto, da pré-análise, que foi nos fornecido no início do problema, ok? Dando continuidade, agora nós vamos calcular o número de Reynolds em cada trecho. Aqui estão as vazões hipotéticas que nós vimos lá da figura, né, no slide anterior.
Número de Reynolds é 4 vezes o módulo da vazão, tá? Porque o sinal da vazão aqui, o sinal da vazão ele apenas indica o sentido, tá? A gente não tem vazões negativas, não. Apenas indica o sentido do escoamento. Aqui no nosso método de Hard-Cross. Por isso que o Reynolds entra como módulo da vazão. Dividido por π vezes o diâmetro vezes a viscosidade da água, tá? Que vale 10 a menos 6. Então, calculando esses valores de Reynolds para o trecho 1, nós vamos encontrar isso aqui. Para o trecho 2, 8, para o trecho 7, para o trecho 6, para o trecho 6 novamente, né? Tem que ser o mesmo valor. Todos os parâmetros do trecho 6 tem que ter o mesmo valor em módulo, ok? Trecho 2, trecho 3, 4 e 5. Então, nós calculamos aqui os números de Reynolds aplicando a fórmula, a vazão em cada trecho e o diâmetro de cada trecho, né, de cada anel. Então, nós temos aí os números de Reynolds nos trechos todos calculados. Já que temos o Reynolds, nós somos capazes também de calcular o fator de atrito em cada trecho. Fator de atrito para escoamentos turbulentos, né? Todos os Reynolds aqui são maiores do que 4.000, então para Reynolds maiores que 4.000, nós temos escoamentos turbulentos. Então, se os nossos escoamentos são turbulentos, nós vamos calcular o fator de atrito através dessa forma, que aí envolve o Reynolds e a rugosidade relativa do material. Temos o epsilon, temos o D, né, que é o diâmetro, aqui ele vai entrar em milímetros, temos os números de Reynolds. Com isso, podemos calcular o fator de atrito no trecho 1, no trecho 8, no trecho 7, no trecho 6, no trecho 6 novamente, mais uma vez observem que foi exatamente o mesmo valor, né, sempre fazendo essa conferência, trecho 2, trecho 3, 4 e 5. Então, calculamos o fator de atrito. Se temos o fator de atrito, nós agora podemos calcular a perda de carga em cada trecho. Então, perda de carga, utilizando aqui a nossa equação universal. Fator de atrito calculado, comprimento de cada trecho dado na questão, vazão é a vazão hipotética ainda, e o diâmetro também foi dado no enunciado. Então, nós podemos aí calcular a perda de carga no trecho 1, no trecho 8, no trecho 7 e no trecho 6. Lembrando que, no cálculo das perdas de carga, deve-se lembrar de repetir o sinal da vazão, porque aqui a perda de carga também possui, pois a perda de carga também possui relação com o sentido do escoamento, né, no trecho. Então, nós vamos replicar sempre o sinal da vazão, tá? Para a perda de carga. Se a vazão é a favor do sentido positivo na convenção, ela é positiva. Se a vazão é contra, a perda de carga também é negativa. E aí, nós vamos fazer o somatório dessas perdas de carga. Por quê? Porque para calcular o incremento, nós vamos precisar desse somatório. Então, para o somatório, nós vamos utilizar os valores absolutos, tá? Então, leva em consideração os sinais. Então, nós vamos somar aqui do jeito que tá. 12,86 menos 0,56 menos 0,2 mais 7,78. Finalizamos o primeiro anel, vamos agora para o segundo. Então, no trecho 6, a nossa perda de carga foi menos 7,78 e observem mais uma vez que o valor da perda de carga no trecho 6 para o segundo anel foi exatamente o mesmo
para o primeiro apenas com o sinal trocado. Então, vazão e perda de carga, sempre valores iguais e sinais trocados, e para os demais parâmetros, o mesmo valor. No trecho 2, nós temos aí a perda de carga de 0,67, menos 0,69 para o 3, para o 4, menos 1,51 e para o 5, menos 8,97. Então, nós também vamos fazer o somatório desses elementos para encontrar, então, o somatório das perdas de carga no anel número 2. Temos agora o somatório no anel 1 e no anel 2. Com isso, com as perdas de carga nos trechos já calculadas, nós vamos agora fazer a análise se precisamos ou não calcular o incremento de vazão, né? Isso aqui é o nosso incremento da vazão. Ok? Então, esse incremento ele vai ter que ser calculado se o somatório for igual a zero. Nosso primeiro somatório, no anel 1, ele foi de 19,88. Nosso segundo somatório, no anel 2, foi de menos 18,28. Então, aqui, nosso somatório não foi zero, nós vamos ter que calcular o incremento de vazão. Para calcular o incremento, nós precisamos do somatório da perda de carga e do somatório da relação perda de carga e vazão no trecho, tá? Isso aqui é a perda de carga no trecho e a vazão no trecho. Então, fiz essas continhas aqui, ó, para que a gente possa gerar essa coluna. Então, aqui é 12,8 dividido por 25, menos 0,56 dividido por menos 15 e assim sucessivamente. E fiz também os somatórios, tá? Então, é com esses somatórios aqui que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, o ΔQ, nosso incremento, vai ser igual à soma da perda de carga, dividido por 2 vezes o somatório aqui das relações, né, perda de carga por vazão. E aí nós vamos ter os incrementos em cada anel. O incremento, ele é igual, ele é o mesmo para todos os trechos do anel em análise, tá? Então, dividindo aqui, se a gente pegar e dividir 19,88 por 2 por 1,35, nós vamos ter aqui um incremento de menos 7,4, porque não podemos esquecer do sinal negativo da fórmula, ok? Então, é menos essa divisão. Como a perda de carga foi positiva, o incremento vai dar negativo. No anel número 2, é o contrário. A perda de carga aqui, o somatório da perda de carga foi negativo. Então, se eu tenho um negativo na fórmula, é de se esperar que esse incremento ele seja positivo. E aí vai ser 18,28 dividido por 2 vezes 2,341. Nós temos aí um incremento para o anel 2 de 3,9. Isso aqui foi o final da nossa primeira iteração do método. Se nós temos incremento de vazão, agora nós vamos começar a trabalhar de maneira bastante iterativa. O que nós vamos fazer? Calcular as novas vazões e, a partir daí, ficar recalculando os incrementos até que a nossa perda de carga em cada anel seja igual a zero. Então, vamos lá. Para calcular as novas vazões, o que nós vamos fazer, né? Primeiro, nós vamos analisar os trechos simples, onde a nova vazão vai ser simplesmente a vazão inicial que nós tínhamos, que é a nossa vazão hipotética, somado aqui com o incremento de vazão que nós calculamos na iteração anterior, ok? Então, aqui dá o início à nossa segunda iteração. Para calcular nos trechos simples, os trechos simples são trecho 1, 8, 7, 2, 3, 4 e 5. O único trecho que não é simples aqui é o trecho 6, que é o trecho que faz aqui a divisória entre os dois anéis. Vou deixar para olhar para ele já já.
Então, todos os nossos outros trechos são trechos que pertencem a um único anel. Então, eles são trechos simples. Logo, a nova vazão aqui para o trecho 1 vai ser 25 menos 7,4. Do trecho 2, do trecho 8, vai ser menos 15 menos 7,4. Trecho 7, menos 10 menos 7,4. E agora, não vou fazer o 6 agora, vou pular aqui para o trecho 2. Vai ser 5 mais 3,9. Trecho 3, menos 3 mais 3,9. Trecho 4, menos 5 mais 3,9. E trecho 5, menos 10 mais 3,9. Então, essas são as vazões nos trechos simples, ok? Nos trechos em comum, o único trecho em comum que nós temos aqui é o trecho 6. Então, para o anel 1, a nova vazão aqui no anel 1 vai ser a vazão inicial, eu vou calcular aqui, no anel 1. Vai ser a vazão inicial no anel 1, que era 10 litros por segundo, mais o incremento do anel 1, menos 7,4, menos o incremento no anel 2, que foi de 3,9. Então, a vazão no trecho 6, no anel 1, vai ser igual a menos 1,3 litros por segundo. Para o anel 2, nós vamos fazer a vazão inicial no anel 2 era de menos 10. O incremento do anel 2 é 3,9, menos 7,4. Então, a vazão no trecho 6 para o anel 2 vai ser 1,3 litros por segundo. Então, essas vazões, elas têm que ter o mesmo valor, contanto que com sinais diferentes. Então, nós temos aqui agora o cálculo das novas vazões, né, para a segunda iteração. Isso aqui ainda é a segunda iteração. Se eu mudei a vazão, eu vou mudar Reynolds e vou mudar fator de atrito e também vou mudar a perda de carga em cada trecho, ok? Então, refazendo esse cálculo, ó, para as novas vazões, né, que foram essas que nós encontramos aqui, apenas trouxe para cá, calculei Reynolds e fator de atrito, logo perda de carga, e a relação entre a perda de carga e a vazão para cada trecho, ok? Com isso, nós conseguimos a vazão nova, a perda de carga, a relação e também o incremento de vazão, aplicando exatamente a mesma fórmula que nós já fizemos até então. Então, os incrementos agora, eles reduziram bastante. Com esse novo incremento, aí, se a perda de carga aqui, ó, ela ainda foi diferente de zero. E aqui também foi diferente de zero. Então, nós temos que fazer uma terceira iteração, tá? Na terceira iteração, nós trazemos a vazão que ficou aqui, ó, a nova vazão, né? Que vai ser 17,6 mais menos 4. Menos 22,4, menos 4. Menos 17,4, menos 4. Para o trecho 6, menos 1,3, menos 4, mais 0,7. E assim também para o segundo anel. Então, nós já trouxemos aqui as novas vazões. Reynolds, fator de atrito, perda de carga no trecho, relação e incremento. Por que teve um incremento? Porque o somatório das perdas de carga aqui foi diferente de zero nos dois anéis. Se for diferente de zero nos dois anéis, nós temos que fazer mais uma iteração. Então, vamos lá. A nova vazão agora vai ser 13,7 mais 0,7. Menos 26,3 mais 0,7. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter aí a quarta iteração. As novas vazões estão aqui. Cálculo das perdas de carga e o somatório por anel. Nós ainda temos um somatório diferente de zero. Então, nós vamos fazer uma quinta iteração. Novas vazões, que é o resultado das vazões da quarta iteração, somadas ao incremento, e calculamos novamente as perdas de carga no trecho. Aqui nós encontramos uma perda de carga de 0,05
e de 0,24. Ai, mas é tão pequenininho? É pequenininho, mas ainda é diferente de zero. Vamos para a sexta iteração. Novamente, novas vazões, perdas de carga. 0,06 menos 0,01. O 0,01 nós podemos considerar, mas o 0,06 não. Então, se no anel 1 está diferente de zero, aqui nós podemos considerar como igual a zero, tá? A tolerância de 0,01 é aceitável. Então, se no anel 1 a gente tem um somatório de perda de carga diferente de zero, mesmo que o anel 2 tenha sido satisfeito, nós temos que fazer mais uma iteração. Vamos para a sétima iteração. E aí, aqui, quando nós trouxemos as novas vazões, chegamos aqui e encontramos uma perda de carga igual a zero. Opa, aqui ela é igual a zero no anel 1, que até então era diferente, mas o anel 2 foi para 0,03. E 0,03 não é um parâmetro muito aceitável. Nós vamos aí suportar até 0,01. Então, com isso, eu vou fazer uma oitava iteração. E aí, aqui na oitava iteração, né, substituindo a vazão, fazendo o mesmo ritual, a perda de carga no anel 1, somatório dela foi 0,01, que eu vou considerar, e no anel 2, o somatório das perdas de carga foi igual a zero. Então, nós finalmente temos os valores das nossas vazões. E que valores são esses? Essas vazões aqui, utilizadas para a nova iteração. Se vocês perceberem, o incremento da vazão aqui, ele foi zero, né? Então, mesmo que a gente queira somar, vai dar exatamente essa mesma coisa. Então, as nossas vazões aqui já foram encontradas pelo método de Hardy-Cross. E aí, o método de Hardy-Cross, ele encerra aqui. O método de Hardy-Cross, ele é um método iterativo para que a gente encontre as vazões nos trechos. Então, ele acabou aqui na oitava iteração. O que é que fica faltando? A gente agora nomear aqui quais são as vazões nos trechos e quais são os seus sentidos, ok? Então, no trecho 1, a vazão foi de 14 litros por segundo, positiva aqui. Então, no sentido do anel, a vazão foi 14 litros por segundo. No trecho 8, que é esse trecho aqui, a vazão foi de menos 26. Se o sentido positivo é esse e a vazão foi de menos 26, então ela está aqui para baixo, 26 litros por segundo. No trecho 7, a vazão foi de menos 21. Trecho 7, sentido positivo, então vazão negativa, ela é para cá, 21 litros por segundo. No trecho 6, olhando para o anel 1, a vazão foi de menos 4,8. Então, o sentido positivo é esse. Se ela está negativa, então, na verdade, essa vazão ela era para cima. E quando nós fizemos o chute inicial, eu coloquei essa vazão para baixo. Então, o método, ele automaticamente corrige os erros aqui de sentido em que as vazões vão percorrer, tá? Quando a gente vai fazendo os incrementos da vazão, se alguma vazão tiver sentido contrário, acaba que o método autocorrige isso. Então, vamos agora para o anel 2. No anel 2, nós temos o trecho 6, 4,8 positivo. Então, essa vazão aqui, que foi calculada lá pelo anel 1, ela tem que coincidir com o sentido positivo do anel 2, o que realmente acontece. Então, nós temos aqui a vazão do trecho 6, 4,8 positivo. No trecho 2, a vazão foi de 8,7 positiva. Então, na verdade, ela é para cá. 8,7 litros por segundo. No trecho 3, 0,7 positiva. Então, aqui está a nossa vazão, 0,7 litros por segundo. No trecho 4, que é esse trechinho aqui, nós temos uma vazão de menos 1,3. Então, se o sentido positivo é esse e a vazão é negativa, então, menos 1,3 aqui litros por segundo, que é exatamente para que as duas se unam e abasteçam aí a vazão de 2 litros por segundo. Eu vou colocar aqui fora para ficar
melhor de visualizar. É a vazão de 2 litros por segundo aí exigida na demanda do nó 7. E para finalizar, no trecho 5, a vazão de menos 6,3. O sentido do anel é esse. Então, a nossa vazão aqui, 6,3 litros por segundo. Cada trecho levando a vazão que vai ser absorvida e que vai ser consumida pelos nós de demanda. Então, o método Hard-Cross, ele acaba aqui, tá? Então, ele serve para que a gente calcule as nossas vazões nos trechos. O que nós vamos fazer agora não é mais Hard-Cross. O que nós vamos fazer a partir de agora é cálculo, tá, das pressões e do nível da água do reservatório. O que a gente vai fazer agora aqui é puramente estudo das redes de distribuição. Então, aqui, o que é que eu quero? O problema, ele queria saber qual é o nível da água do reservatório necessário para que a pressão na rede, a mínima pressão na rede, fosse de 15 metros de coluna d'água. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa verificação aí, né, a partir das condições de toda a rede de distribuição. Então, eu fiz aqui também um roteiro simplificado para que a gente resolva esses problemas de verificação, tá, de redes de distribuição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular as cotas piezométricas dos nós. Esse cálculo, ele nasce a partir da cota piezométrica do reservatório. Ela pode ou não ser conhecida, mas nós vamos começar por ela. E a cota piezométrica, né, nos nós, ela é dada por... A gente sabe que a cota piezométrica de jusante, ela é igual à cota piezométrica de montante menos a perda de carga no trecho. E isso aqui vem da equação de Bernoulli. Depois que nós temos aí todas as cotas piezométricas dos nós, e lembrando que a perda de carga ela pode ser acumulativa. Quanto mais a jusante da rede tiver um nó, mais perdas de carga acumulada a água vai ter até chegar lá a esse nó. Depois nós vamos fazer, né, o cálculo ou a anotação das cotas topográficas de cada nó. Isso aí são dados do terreno que nós já temos que ter quando a gente vai traçar a rede. Então, nos próximos exemplos, nós vamos fazer aqui exemplos de traçado ainda de rede malhada, não só do cálculo, tá? A priori, nós estamos aprendendo ainda a calcular. Então, esses dados de topografia vêm lá do GPS, vêm lá do levantamento topográfico do terreno. Então, a gente só faz pegar esses dados e utilizar aí na nossa resolução. O terceiro passo é calcular as cargas de pressão em cada nó. Carga de pressão, a gente sabe que é a diferença entre cota piezométrica e cota topográfica, né? Também lá do nosso estudo da hidrodinâmica, né? Então, a definição fundamental de linha piezométrica, de cota piezométrica, é somatório de carga de pressão mais cota topográfica. Então, se eu quero a carga de pressão, eu faço a diferença, uma vez que a cota piezométrica a gente consegue calcular por Bernoulli. Então, fica fácil de descobrir a carga de pressão se nós soubermos aí a cota, né, de altitude de cada nó. Depois disso, nós vamos calcular o nível da água do reservatório. No caso, para esse nosso problema, nós não temos o nível da água do reservatório. Então, a gente precisa calcular isso. Como é que a gente vai calcular? Depende da condição mínima de pressão. Para esse problema, a pressão mínima na rede tem que ser de 15 metros de coluna d'água. Pressão mínima dinâmica, ok? Quando o escoamento estiver acontecendo. Então, como é que nós vamos fazer isso? O X, que nada mais é do que a cota piezométrica do reservatório, ou nível de água do reservatório, tá? Que isso aqui é o que a gente chama de X. A cota piezométrica do reservatório é o nosso X, se nós não conhecemos, que é o caso desse problema. Se a gente já conhecer, já vem preenchendo todo mundo de uma vez, né? Sem problema nenhum. Então, quando a gente encontrar lá na planilha de cotas piezométricas, nós vamos ter o X, que é a cota piezométrica do reservatório, sendo subtraído uma parcela desse X
a maior parcela possível. Então, o maior subtraendo que nós tivermos vai ser o trecho que vai produzir a menor carga de pressão. Por quê? Se cota piezométrica é igual a carga de pressão mais E, quanto maior for o Z, né? Quanto maior for a retirada aqui da cota piezométrica, nós vamos ter cota piezométrica menos Z igual a P sobre gama. Então, quanto maior for a retirada aqui, menor vai ser a carga de pressão. Então, nós temos que pegar aí o maior subtraendo possível, né, nessa coluna aí das cotas piezométricas, ok? Depois nós vamos calcular a pressão máxima estática, né, que aí nós já vamos saber quanto é o nível d'água do reservatório, que é o nosso X aqui, menos a cota mínima, né? Então, se a gente quer a máxima pressão estática aqui, nós vamos pegar o nível do reservatório e vamos subtrair da menor cota topográfica, porque aí nós vamos ter a carga de pressão estática e nós vamos ter também a carga de pressão dinâmica máxima, vai ser a cota da água do nível do reservatório aqui, nível do reservatório, que é o nosso X, subtraindo aí o menor subtraendo na tabela. E que tabela é essa? Nós vamos montar aqui uma tabela agora para que a gente possa entender esse roteirinho, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o cálculo das cotas piezométricas dos nós. Então, a gente vai começar do reservatório e vai indo, caminhando de nó a nó, sabendo quem é que interfere, quais são as perdas de carga que vão chegar até esse nó. O reservatório, a cota piezométrica dele nós não conhecemos, é exatamente o que a gente quer saber. Então, eu vou chamar essa cota piezométrica de X, ok? Para o nó 1, a cota piezométrica, lembrando, cota piezométrica de jusante é cota piezométrica de tudo que está do nó a montante, mais o somatório das perdas de cargas dos trechos aí que estão a montante desse nó. Então, o nó 1, a água vem daqui, do reservatório. Então, a cota piezométrica dele vai ser a cota piezométrica que eu tinha no reservatório, menos a perda de carga aqui nesse trecho R1. Então, a cota piezométrica no nó 1 é isso aqui. Quando a gente vem para o nó 2, a água que chega no nó 2, ela vem daqui, do trecho 1. Então, ela sai do reservatório, passa pelo trecho R1 e depois pelo trecho 1. Então, a cota piezométrica no nó 2 vai ser a cota piezométrica do reservatório menos o somatório da perda de carga no trecho R1 com o trecho 1. Nó 3. Lá no nó 3, que é esse daqui, a água vem de onde? Do reservatório, passando pelo trecho 1, sai do reservatório, passa pelo trecho 1 e passa pelo trecho 2. Para que a água chegue aqui no nó 4, qual o caminho que ela faz? O nó 4 recebe água daqui e o trecho 5 recebe água daqui, que recebe água daqui. Então, eu tenho reservatório ao trecho 1, trecho 8, trecho 7 e trecho 5, tá? Até chegar lá no nó 4. Para o nó 5, a água sai do reservatório, percorre esse trecho, depois trecho 8 e trecho 7. No nó 6, eu só tenho o reservatório ao nó 1 e o trecho 8, ok? Então, ΔH aqui do trecho 8. Para o nó 7, que é esse nó aqui, eu tenho dois caminhos, ó. O nó 7, ele recebe água do trecho 3 e do trecho 4. Então, eu posso fazer dos dois jeitos. A água sai do reservatório, então ela percorre R1, 1, 2 e 3, ou R1, 8, 7, 5 e 4. Então, é para dar exatamente a mesma coisa. Eu escolhi aqui para o nosso cálculo o caminho de baixo, tá? Mas, até chegar aqui no nó 7, a água pode perfeitamente passar aqui por esse caminho superior. Então, essas são as nossas cotas piezométricas nos trechos, nos nós, tá? Variando aí com o nó X, né? A cota piezométrica X, que é o nível d'água do reservatório, e as perdas de carga em cada trecho. As perdas de cargas nos trechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
nós já, na verdade, 1, 2, 3, 7 e 8, né? Nós já temos, porque nós fizemos a iteração lá no Hardcross. O que está faltando aqui para a gente é calcular a perda de carga do trecho do reservatório até o ponto 1, tá? Até o nó 1. Essa perda de carga, ela vai ser calculada de FL, Q ao quadrado, sobre D à quinta, pela equação universal. Para cá, a gente precisa calcular o fator de atrito, porque o comprimento nós temos, o comprimento aqui vale 520 metros, e essa tubulação, ela possui 250 milímetros de diâmetro, e nós sabemos que a vazão aqui é de 40 litros por segundo, então eu preciso ter o fator de atrito. Para calcular o fator de atrito, a gente precisa do Reynolds, que é 4 vezes a vazão, que é 40 litros por segundo, 0,004, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 40 litros por segundo, dividido por π, vezes o diâmetro, 0,25, e a viscosidade da água, tá? Então, o nosso número de Reynolds aqui vai ser 203.718,33. É um adimensional. Com o Reynolds, a gente consegue calcular o fator de atrito, elevando isso aqui a 0,9, 5,74 dividido por isso, mais a rugosidade relativa dividido por 3,7, esse logaritmo ao quadrado, né? Dividindo aí 0,25. Então, o nosso fator de atrito vai ser igual a 0,01553. Daí, a perda de carga, então, no trecho R1 vai ser igual a 1,09 metros. Então, temos aí a perda de carga bem aqui, ó, do trecho R1. Com isso, como a gente já tem agora a única perda de carga que faltava, a gente vai preencher aqui essa planilha para ter somente uma função de X, tá? Então, ó, a perda de carga entre o reservatório e o ponto 1 foi 1,09 metros. E aí, vamos agora fazer as somas. Então, cota piezométrica aqui, ó, no reservatório é R, no trecho 1 é X, né, no nó R é X, no ponto 1 vai ser X menos o ΔHR1, que foi 1,09, no nó 2 vai ser X menos 1,09 mais o ΔH do trecho 1, que está aqui na tabela de Hazen-Williams. Para o nó 3, R1, 1 e 2, está aqui, ó, do trecho 2. Para o nó 4, R1, 8, trecho 8 está aqui, menos 1,56. Trecho 7, menos 0,8. E o trecho 5, menos 3,76. Então, nós temos aqui a cota piezométrica do X, do nó 4. No nó 5, R1, 1,09, mais o 8, menos 1,56, mais o do 7, menos 0,8. Então, sempre lembrando que isso aqui é uma subtração dos somatórios, tá? E aí, menos 3,45, menos 2,65. E aqui, para o trecho 7, né, para o nó 7, os somatórios aí das perdas de carga do reservatório ao ponto 1, do trecho 8, 7, 5 e 4, X menos 7,34. Então, essas são as cotas piezométricas que nós encontramos. Depois das cotas piezométricas, nós vamos para as cotas topográficas. Então, na questão, foram dadas as cotas topográficas dos nós. Então, para o nó 1, a cota aqui foi 463,2. Para o nó 2, 460,2. O nó 3, 458,9. No nó 4, 461,2. Nó 5, 457,7. 463,2. E no nó 7, 459,2. Então, essas são as cotas topográficas que foram dadas, porque a gente tem que conhecer as características dos nós, ok? Com as cotas topográficas e as cotas piezométricas, nós podemos calcular aí as cargas de pressão nos nós, né? Carga de pressão no nó, nós sabemos muito bem que
Cota piezométrica é P sobre gama mais Z. Então, P sobre gama é cota piezométrica menos o Z. Então, é X menos o Z. Cota piezométrica menos isso aqui. Cota piezométrica menos isso aqui. E aí, a gente tem que para o reservatório vai ser simplesmente X, né? A carga de pressão aqui vai ser a mesma, a gente não vai considerar, porque isso aqui são as pressões dinâmicas, né? Nos nós. No nó 1 vai ser X menos 1,09 menos 463,2. Então, somando, a gente tem a carga de pressão no nó 1, no nó 2, no nó 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre somando cota piezométrica, subtraindo cota piezométrica da cota de topografia, ok? Então, no caso, vai ser X menos o somatório aqui dos outros termos da equação. E aí, tudo certo. Com as cargas de pressão nos nós, pronto, a gente consegue calcular, então, a cota do nível d'água do reservatório, né? Que a gente vai pegar aqui o maior subtraindo dessa coluna. Então, ó, o maior subtraindo dessa coluna é esse aqui. Eu tenho 64, 65, 66, 68, 61, 65, 66. Então, isso aqui vai ser o ponto com a pressão mínima. Por que que esse é o ponto de pressão mínima? O X aqui nessa coluna ela é a carga de pressão. Então, eu estou retirando valores da cota piezométrica. O valor da cota piezométrica é o mesmo. Se eu quero que a menor pressão na rede seja 15, então eu vou procurar o ponto onde o X está sendo mais desfalcado. E o nó onde o X está sendo mais desfalcado é o nó 4. Então, esse nó 4, que é a maior parcela que eu estou retirando da cota piezométrica, vai ser o ponto com a pressão mínima na rede. Então, o cálculo do nível d'água do reservatório vai ser X menos o maior subtraente, né? Vai ser a carga de pressão que foi exigida na questão. Então, a pressão mínima exigida aqui foi de 15 metros de coluna d'água, que foi o valor mínimo pedido no problema, tá? Então, a parcela X menos o menor subtraendo foi no nó 4, que nós acabamos de ver, onde a gente tinha que X menos 468,41 vai ter que ser igual, então, a 15 metros de coluna d'água. Logo, o X vai ser igual a 483,41 metros. Portanto, o nível de água aqui do reservatório vai ser 483,41 metros. Ok? A gente tem que ter aí esse valor garantido. A questão também pede a carga de pressão estática máxima, né, e a carga de pressão dinâmica máxima. Então, a carga de pressão estática máxima, ela vai ser igual a cota piezométrica menos a menor cota topográfica. A menor cota topográfica, nós temos que voltar aqui para ver. Aqui serve, já está aqui. A menor cota topográfica que nós vamos ter vai ser ó, 463, 60, 58, 61, 57. É essa daqui, 457,7 metros. Então, a nossa pressão estática máxima aqui, nossa carga de pressão estática máxima, vai ser igual ao X, que nada mais é do que o nível de água do reservatório, que a gente acabou de calcular, que foi 483,41, menos a cota mínima, que nós acabamos de olhar ali, 457,70 metros. Então, menos 457,70, a nossa carga estática máxima aqui de pressão vai ser, então, igual a 25,11 metros de coluna d'água. Então, a mínima pressão na rede é de 15, né, que é a pressão dinâmica. A carga de pressão estática máxima aqui é de 25,11. E a carga de pressão dinâmica, né,
vai ser a pressão dinâmica máxima, vai ser o valor da cota piezométrica menos o menor subtraendo. Se para encontrar a cota piezométrica atingindo a pressão mínima, eu peguei o maior subtraindo na tabela, nessa tabela aqui, para encontrar a pressão máxima, eu vou procurar quem está perdendo menos, que aqui no caso é 64, 65, 66, 61. Então, vai ser no nosso 5. X menos 461,15, né, vai ser igual aí a nossa pressão. Então, o X que a gente já encontrou é o nível da água do reservatório, ele vale 483,41 metros. E o menor subtraindo aqui, que nós encontramos lá na tabela, ele foi 461,15, tá? Então, a nossa carga dinâmica aqui, nossa carga de pressão dinâmica máxima vai ser igual a 483,41 menos 461,15. A nossa carga de pressão dinâmica máxima, então, vai ser igual a 22,26 metros de coluna d'água. Então, nós temos uma rede com pressão mínima de 15 e pressão máxima dinâmica de 22,26. E a carga de pressão estática, 25 aí, metros de coluna d'água. Então, nós podemos, com o nível da cota do reservatório encontrado, nós podemos preencher aqui as nossas pressões dinâmicas, tá? Isso aqui são as pressões dinâmicas na rede. Então, através de um cálculo simples, nós conseguimos encontrar aí as cargas de pressão em cada nó, né, em cada ponto demandado aí da nossa rede de distribuição. Então, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo se você tiver gostado aí. Beijinhos, tchau, tchau.